Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Habermas, Lilia Schwartz e a questão palestina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu estou aqui num debate no meu canal em defesa da questão palestina, contestando todas as narrativas da mídia burguesa, cobrando intelectuais e acadêmicos, lideranças políticas que estão em silêncio e também fazendo a crítica dura, porque é isso que se faz, frente a um genocídio, a intelectuais que estão relativizando, ocultando ou normalizando o genocídio contra o povo palestino. E agora chegou a vez de a gente tocar em duas sumidades, né? Duas figuras muito importantes, o Habermas, famoso intelectual alemão da teoria crítica, que é uma celebridade global, né, que tem muita influência no pensamento acadêmico e político brasileiro. As formulações do Habermas, por exemplo, têm influência muito grande no PT a partir dos anos 90. O Haddad, inclusive, é um habermasiano sobre vários aspectos. Acho que explica, inclusive, bastante coisa do que é o Haddad. E a Lilia Schwartz, né? Que é uma pesquisadora, uma acadêmica muito importante, referenciada, que tem um trabalho editorial muito gigantesco e por aí vai. Vamos começar no que é explicitamente bizarro, né? Que é a posição do Habermas, depois a gente vai debater a posição da Lilia Schwartz. Vamos começar aqui com Habermas, né? Habermas lançou uma carta, um manifesto, tá em inglês aqui, viu, gente? Eu usei o Google Tradutor aqui, né? Na verdade, o tradutor do Chrome automático. E Habermas assina junto com mais duas pessoas, né? Vamos ler aqui. Esta carta segue o aumento de ataques antissemitas na Alemanha e em todo o mundo após o início da última guerra Israel-Hamas. Chamar de guerra Israel-Hamas já é um absurdo, a gente já debateu várias vezes no canal por que isso é um absurdo. Eu não vou me estender em alguns pontos que eu já debati antes, que é para o vídeo não ficar assim tão grande, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Foi publicado pelo Centro de Pesquisa Ordens Normativas da Universidade Goethe de Frankfurt. Essa carta foi assinada por Nicole, presidente de Relações Internacionais e Teorias da Ordem Global, Heinen, professor de Teoria Política e Filosofia, Klaus, professor de Teoria Jurídica, Direito Penal e Direito Processual Penal, e o filósofo Jung Habermas. Vamos lá. A atual situação criada pela extrema atrocidade do Hamas e pela resposta de Israel a ela levou a uma cascata de declarações e protestos morais e políticos. Então, veja, a ação do Hamas é de uma extrema atrocidade. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês no vídeo, na debatendo a posição da Renata Lopretti e do Jorge Pontual. Então, veja, a ação do Hamas, ela é colocada em termos de condenação ético-moral, extrema atrocidade. E a ação de Israel é só uma resposta. Não tem condenação ético-moral, não tem um debate sobre a dimensão política, ética, moral, filosófica do que Israel está falando, né, na abertura desse documento. Acreditamos que entre todas as opiniões contraditórias expressas, existem alguns princípios que não devem ser contestados. Eles são a base de uma solidariedade correntemente compreendida com Israel e com os judeus da Alemanha. Então a solidariedade é só com Israel, né, com os judeus da Alemanha, não com o povo palestino. Vamos lá. O massacre do Hamas, novamente, uma posição ético-política, né? O massacre do Hamas, com a intenção declarada de eliminar a vida judaica em geral, levou Israel a contra-atacar. Isso é mentira, porque parece que antes do dia 7 de outubro, Israel não estava matando, Israel não estava prendendo, Israel não estava massacrando, Israel não estava tomando terra de palestinos. Veja, isso é um absurdo. Isso é uma mentira, isso é uma canalice. Atenção, viu? Isso é uma canalice. Mas vamos continuar. A forma como essa retaliação, que em princípio é justificada, é levada a cabo, é objeto de debate controverso. Habermas, Companhia Limitada, é objeto de debate controverso condenar uma ação político-militar que já matou mais de 5 mil crianças. É objeto de controvérsia, gente. Gente, o Habermas, que defende tanto a ONU, gosta tanto da ONU, Habermas, Israel está praticando o maior massacre de funcionários da ONU da história da instituição, pô. Nunca antes na história, tantos funcionários da ONU foram assassinados como agora por Israel. Israel já matou 102 funcionários da ONU. É isso mesmo, Habermas? É controverso? Quer dizer que Israel, na Cisjordânia, onde não tem Hamas, Israel já matou mais de 115 pessoas, perfeito.
Israel já matou mais de 40 jornalistas, Israel já matou mais de 102 funcionários da ONU, Israel já matou mais de 5 mil crianças, e o debate é controverso, né? Controverso, né? Beleza. Bando de canalha. Os princípios da proporcionalidade, da prevenção de vítimas civis e da condição de uma guerra com perspectiva de uma paz futura devem ser os princípios norteadores. Devem ser, né? Vamos lá. Contudo, apesar de toda a preocupação com o destino da população palestina, a população palestina apareceu agora, viu? No final do segundo parágrafo. Os padrões de julgamento escorregam completamente quando são atribuídos intenções genocidas à ação de Israel. Então, veja, é a primeira vez que a população palestina é citada sem descrever a barbárie, o horror, a violência que ela está sendo alvo, e aí ela é citada para logo em seguida dizer assim, ó, não pode dizer que Israel tem intenção genocida. Não pode, percebe? Em particular, as ações de Israel não justificam de forma alguma reações antissemitas, especialmente na Alemanha. Veja, eu também acho. Porque o problema não é o povo judeu, o problema é o sionismo. Não tem nada que ser antissemita. Agora, vem cá. Veja, vocês reparem que até agora só teve condenação ético-moral para o Hamas. Simplesmente um silêncio sobre o massacre de funcionários da ONU, o massacre de jornalistas, o massacre de crianças, o massacre de civis, o massacre de idosos, o massacre de hospitais, de abrigos, de creches, de escolas, de padarias. Simplesmente não tem... Habermas, meu querido filósofo do agir comunicativo, venha cá, olha para mim, eu vou até abrir. Habermas, me explica uma coisa. Quer dizer que Gaza era o maior campo a céu aberto do mundo. Israel decidiu que vai destruir toda a capacidade de vida coletiva desse que é o maior campo a céu aberto do mundo, acabando com toda a infraestrutura civil de Gaza. Então, acabando com todos os hospitais, escolas, abastecimento de água, energia elétrica, padaria, mercadinho, universidade, igreja, tudo. Aí isso não é uma ação com intento genocida. Me responda uma coisa, Habermas. Você que é um cara tão inteligente, tão estudado, tal, alemão, né? Me responda uma coisa. Como é que se vive num território sem infraestrutura, sem água potável, sem energia elétrica, sem hospitais, sem escola, sem creche, sem universidade, sem padaria, sem mercado, sem indústria, sem espaço de armazenamento de alimentos, sem defesa civil, sem nada? Como é que a população... Me responda uma coisa, gente. Como é que a população de Gaza vai viver? Quando Israel cansar de destruir Gaza por completo, como é que a população de Gaza vai sobreviver? Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo assim, gente, os números de feridos, eu já debati isso inclusive em um vídeo do canal, que como eu estou gravando muitos vídeos antes de viajar, eu não sei qual vai ao ar primeiro. Mas eu chamo a atenção em um outro vídeo do canal, que ó, esse número de feridos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque a gente está falando que tipo de feridos? Porque não é a mesma coisa, vocês dizer, até agora tem mais de 100 mil palestinos feridos. Beleza, a gente está falando que tipo de ferido? É alguém que quebrou o braço? Isso é um tipo de ferimento. Ou é alguém que perdeu as duas pernas? Alguém que ficou cego? É alguém que não consegue mais andar? É alguém que perdeu metade da massa encefálica, conseguiu sobreviver, mas está em estado vegetativo? Sabe, tipo assim, mesmo nesse número de feridos, há uma questão bem básica que é: Gaza vai precisar de uma infraestrutura médico-hospitalar e de assistência social gigantesca para lidar com os milhares de feridos que Israel está praticando. Gaza tem isso hoje? Não. E quando terminar, quando Israel cansar de massacrar a população palestina, vai ter isso? Não. Então, nesses 100 mil feridos, né, até agora, gente, isso vai virar nos próximos meses milhares de mortos, viu? Porque não vai ter remédio, não vai ter acompanhamento médico, não vai ter fisioterapia. Então, assim, a gente está vendo um processo que o número de mortes atual, que em si já é brutal, é enganoso e não dá a dimensão de toda a brutalidade que está ali condensada. Entendem? Mas voltando aqui, né? Esse texto cretino. É intolerável que os judeus na Alemanha sejam mais uma vez expostos à ameaça e integridade física e tenham que temer a violência física nas ruas. O ethos democrático da República Federal da Alemanha é orientado para a obrigação de respeitar a dignidade humana, menos da Palestina, né? A dignidade humana dos palestinos, foda-se. Está ligado a uma cultura política na qual a vida judaica e o direito de Israel à existência são elementos centrais dignos de proteção,
especial à luz de crimes em massas a era nazista, que é um erro de tradição, né? Compromisso com isso é fundamental para a nossa vida política. Os direitos elementares à liberdade e à integridade física, bem como a proteção contra a difamação racista, são indivisíveis e aplicam-se igualmente a todos. Todos aqueles que no nosso país que cultivaram sentimentos e convicções antissemitas por trás de todos os tipos de pretextos, que agora vêem uma oportunidade bem-vinda de expressar desinibidamente também devem respeitar isso. E aí, veja, gente, aí o pessoal fala, às vezes, que eu sou muito duro, né? Ah, João, você é muito duro, mas vamos lá. Habermas e Companhia Limitada apoia o massacre de crianças palestinas. Não falou nada. O silêncio é cumplicidade, desculpa, gente. Pode ficar puto comigo, pode me esculhambar, pode me atacar. O silêncio, numa situação como essa, é cumplicidade. Então, Jung Habermas apoia o massacre, o genocídio que Israel está praticando contra a Palestina, apoia o assassinato em massa de crianças palestinas, apoia o massacre de funcionários da ONU, o maior da história da ONU até hoje, apoia o massacre de mais de 40 jornalistas praticados por Israel. E ponto. Não se posicionou, apoia. É um canalha que, numa situação de genocídio, solta uma posição política como essa, em que em nenhum momento Israel é questionado de maneira direta sobre a sua política assassina que está sendo praticada não só em Gaza, como também na Cisjordânia. Dito isso, gente, vamos agora para as posições da Lilian Muniz Schwartz, importante intelectual brasileira e tal, né? A Lilian, ela tem um canal no YouTube que está meio desativado, está meio de canto, assim, ela não está usando muito. Então, ela tem usado, basicamente, o Instagram para se manifestar, né? Teve um texto dela que foi publicado no IB, do Instituto Brasil-Israel, e por aí vai. E aí, veja, vamos olhar aqui com ordem cronológica as manifestações da Lilian. Eu vou lendo aqui no celular e Maxwell vai colocar na tela para vocês ir acompanhando, né? No dia 9 de outubro, 2 dias depois, portanto, da ação militar do Hamas, a Lilian fez um texto que parecia bastante equilibrado, inclusive, sobre a barbárie e os custos humanos de uma guerra, que é um absurdo chamar de guerra, mas não há uma posição abertamente pró-Israel, né? Ela diz, passei o fim de semana tentando disfarçar a tristeza, assistindo o Mundial deveria ser de ginástica artística da Antuérpia e vendo um seriado que a cada episódio ficava ainda mais sentido. Tudo isso para tentar compensar as imagens de morte e destruição, resultado da guerra entre Israel e a Palestina. Veja, não é a guerra entre Israel e a Palestina. Tudo certo, vamos lá. Sou contra qualquer forma de terrorismo, até mesmo sabendo que é uma guerra assimétrica, com um poderio bélico de Israel muito maior que o palestino. Não começou apenas no sábado passado e que a violência já faz parte do cotidiano que castiga os dois países. Tem uma simetria aqui falsa, mas não é uma posição tão ruim, assim, é uma posição errada e tal, mas não é um sionismo tosco de apoio a Israel e por aí vai, né? No acumulado da guerra, nesses anos todos, são mais palestinos que morreram do que israelenses. Sofro por todos, sei também que muitos israelenses e palestinos são contra o terrorismo e a favor da paz. O terror é o fim da utopia, não o começo e tal. E aí ela vai falando do número de mortos e tal. Então é uma posição, eu acho ruim, eu acho uma posição meio que em cima do muro, mas que não é, como é que eu posso dizer? Não é uma posição desastrosa, é uma posição que ó, dá pra dizer assim, ó, bicho, tá errado e tal, mas vamos dialogar aqui, tá ligado? Vamos conversar aqui. É isso. Aí, em seguida, no dia 11 de outubro, a Lilian Muniz Schwartz se posiciona mais uma vez, né, sobre a questão palestina, comemorando a demissão do Said Tenor, que era assessor de um deputado do PCdoB do Maranhão, né? E aí ela diz assim, atenção, piada é de tamanho mau gosto para quem quiser, pode pular direto para o segundo parágrafo. O deputado Márcio Gere decidiu demitir um funcionário de seu gabinete que fez postagens pró-Palestina e zombou de vítimas do Hamas na sua rede social. Aí, no último parágrafo, né, ela descreve mais ou menos o que foi que o Said falou. A Lilian diz, não há nada a celebrar e não há lado nessas situações. Opa, há lado sim, ao lado do povo palestino. E nota para a direita brasileira, peço por favor, e da nossa civilidade, acho que é em nome da nossa civilidade, saiu errado, que também não celebre e aproveite ideologicamente o fato, ninguém merece. Hora de suspender qualquer uso político partidário fácil. Said Tenor errou muito com seu comentário abjeto e já foi punido por isso.
Desculpem, mas nada justifica. Mas vamos mostrar nosso afeto, no sentido de estarmos afetados e afetadas pela dor e o sofrimento de civis que não tem culpa nenhuma. São mais de 230 civis mortos, dos dois lados. A todos eles, minha solidariedade. Então, até aqui é isso, né? A paz, contra a guerra é horrível e por aí vai. Nada de falar de colonialismo, nada de falar do massacre histórico e continuado contra os palestinos, nada de falar que não tem Hamas na Cisjordânia, quem dirige a Cisjordânia é a autoridade palestina, e antes do ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, e depois os palestinos na Cisjordânia também estão sendo mortos, já são mais de 115 palestinos mortos e mais de 10 mil feridos na Cisjordânia, onde não tem Hamas, mas tudo bem. Aí no dia 16 de outubro, Lilian volta ao tema com os brasileiros que são recuperados de Israel, né? Elogia o governo brasileiro, diz que vê com otimismo e por aí vai. Aí aqui, gente, chega o ponto de virada. Qual é o ponto de virada? Veja, até o dia 17 de outubro existia um discurso onipresente que Israel tinha direito à defesa, tinha direito a reagir e por aí vai. Quando foi que a opinião pública mundial começou a virar? Foi quando Israel bombardeou o hospital Ali Arabi, que matou 500 pessoas e que tem aquela cena horrível dos médicos de Gaza dando uma coletiva de imprensa com vários corpos ao lado. Aquilo ali foi uma virada na opinião mundial. Ali, finalmente, começaram a questionar a brutalidade, o intento genocida, a violência sistemática do Estado de Israel. Aí vamos ver o que é que disse a Lilian Muniz Schwartz. Ela abre, né, 100 palavras e veja o que ela escreve. Não tenho palavras para descrever o horror. O ataque a um hospital na cidade de Gaza, a mais populosa da faixa homônica, deixou pelo menos 500 pessoas mortas nessa terça-feira. É horror. Nossa comoção pública é muito pouco diante dessa imensa tragédia humanitária. PS, de quarta de manhã, guerra não é torcida de futebol. E pelo que mostram as imagens, o míssil foi mandado pela Jihad Islâmica contra Israel, se perdeu e por engano atingiu o hospital em Gaza. Não foi Israel. Vamos seguir acompanhando com maior cuidado e sem julgamentos apressados que tendem a ser equivocados. É aqui que a Lilian costeia o alambrado. Porque veja, até o momento, até o dia 17 de outubro, ela manteve uma posição de a guerra é horrível, a guerra, estão morrendo gente, contra a guerra, a esperança do fim da guerra e por aí vai. Dia 17 de outubro, quando Israel ataca esse hospital, começa uma virada na opinião mundial. E aí Lilian crava que não foi Israel e ainda critica opiniões apressadas. O que foi que aconteceu nesse dia? Tem uma reportagem no Opera Mundi muito boa do Pedro Mari. No dia do bombardeio do hospital, Israel teve funcionários do governo comemorando a explosão do hospital, dizendo que foi isso mesmo, que eles explodiram e por aí vai. Depois, o funcionário do governo Netanyahu apagou o post comemorando a explosão do hospital em que dizia que foi Israel. Tudo isso está sintetizado no texto do Pedro Maren no Opera Mundi, todas essas informações, né? Aí, em seguida, o governo de Israel vai e posta vídeos que seriam a prova de que, na verdade, quem atingiu o hospital foi o Hamas, foi a Jihad Islâmica. Esses vídeos são apagados, porque vários jornalistas mostram que os vídeos são falsos, são vídeos do ano passado, vídeos de agosto desse ano e por aí vai. Aí o Estado de Israel apaga os vídeos duas vezes, percebe? Aí, em seguida, aí no outro dia, eles dão uma coletiva de imprensa e tal, e montam uma história mais elaborada. Veja, gente, não é como se fosse a primeira vez que Israel está bombardeando hospitais. Israel faz isso de maneira sistemática, fez isso antes do dia 17. Antes do dia 17 já tinha hospitais sendo bombardeados. Fez isso em ações anteriores contra a população de Gaza. E, veja, gente, se é um comportamento dentro da curva, ou seja, não é algo fora da curva, Israel bombardeia hospitais. Israel bombardeia hospitais. O Norman Finkelstein, ele lembrou que desde que o Hamas ganhou a eleição em Gaza, em 2006 até agora, Israel já bombardeou mais de 35 hospitais em Gaza nesses últimos anos. Então, assim, não é um comportamento fora da curva. Então, há um histórico aqui, beleza? Há um histórico de Israel bombardear hospitais. Então, se Israel já bombardeou hospitais e se o governo israelense, a partir de um assessor do Netanyahu, assume
publicamente a autoria do bombardeio, depois que viu que pegou mal, apaga. E se o governo de Israel posta vídeos falsos dizendo aqui, ó, quem bombardeou foi o Hamas, foi a Jihad Islâmica, qual é a conclusão que a gente chega? Pô, foi Israel que bombardeou. O que existe de controvérsia nisso? Sabe, tipo, gente, o que existe de controvérsia nisso? Tipo, há um histórico dos caras de bombardear hospitais. Antes do dia 17 de outubro, eles já tinham bombardeado hospitais. O governo se vangloriou de ter bombardeado o hospital. Depois, quando viu que pegou mal, voltou atrás e postou vídeos falsos para dizer que a responsabilidade era de outros atores políticos. A conclusão que a gente chega é que foi Israel. Aí, em seguida a isso, gente, saiu várias e várias análises, várias e várias reportagens, principalmente na imprensa gringa. A imprensa brasileira, ela consegue a façanha de defender mais Israel que a imprensa dos Estados Unidos, viu, gente? Assim, você lê em inglês, você lê os jornais israelenses, você está mais bem informado sobre as críticas a Israel do que ler na imprensa brasileira. Mas saiu várias análises mostrando que foi Israel que bombardeou o hospital. Foi Israel que atacou o hospital. A Lilian, depois, ela fez alguma autocrítica? Ela mudou de posição? Ela voltou ao tema? Não. Aí a gente volta aqui para a questão. Aí ela simplesmente não fala mais nada, vai debatendo outros temas, né? O que é normal, não é isso? Está debatendo vários temas nacionais, várias questões que estão acontecendo no Brasil e tal. Aí no dia 5 de novembro ela denuncia o racismo da deputada Carla Zambelli, né? Contra o povo palestino. Aí faz um textinho basicamente sem debater a questão palestina, mas criticando o racismo da Carla Zambelli. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Aí há 3 dias atrás, né, ela faz mais uma postagem comemorando que os brasileiros de Gaza chegaram no Brasil, né, conseguiram ser resgatados finalmente depois do sequestro de Israel. Termina com uma frase genérica: agora pior ainda é contar vantagem em cima de feitos alheios. Numa guerra somos todos, todas e todes perdedores. Não há troféu algum saudar os brasileiros que chegaram hoje, vindos do inferno que virou a faixa de Gaza. Bem-vindos. E aí a Lilian simplesmente não faz uma autocrítica por ter afirmado que não foi Israel que explodiu o hospital. Depois do 17 de outubro, Israel atacou mais de 9 vezes hospitais, né? Tipo assim, Israel saiu atacando hospitais. Inclusive, Israel atacou hospitais com um míssil, que é um míssil que quando ele está perto de explodir, ele solta lâminas para cortar as pessoas, para decepar os membros das pessoas, braços, pernas e por aí vai. A Lilian nunca fez autocrítica, a Lilian não voltou atrás, a Lilian não fala do genocídio do povo palestino, a Lilian não fala das 4.000 crianças mortas. A única coisa que ela fez de assertivo durante esse tempo todo foi, no momento que a opinião pública mundial começou a virar contra Israel, ela foi para as redes sociais e garantiu que não foi Israel que explodiu o hospital. E aí, eu quero fazer uma saudável provocação para você. Lilian, você poderia, por favor, condenar o genocídio que Israel está praticando contra o povo palestino? Você poderia falar de que esse genocídio tem origem colonial e acontece há décadas? Você poderia, por favor, falar das mais de 5.000 crianças palestinas assassinadas pelo Estado de Israel? Veja, não é mortas, é assassinadas do Estado de Israel. Você poderia falar, por favor, dos 102 funcionários da ONU que Israel matou, o maior morticídio da história da instituição? Você poderia, por favor, falar dos mais de 115 palestinos que foram mortos na Cisjordânia, onde não tem Hamas? Você poderia, por favor, falar sobre mais de 40 jornalistas assassinados por Israel? É um pedido. É um pedido. Porque assim, você, como diria o velho Brizola, costeou o alambrado. Sim, costeou o alambrado. Sim, sim. E acho que vale, todo mundo gostaria muito de saber sua posição em relação a isso. Porque é muito fácil, é muito bom, é muito gostoso estar falando de decolonialismo, estar falando contra o racismo, estar falando de racismo estrutural, estar falando de igualdade, mas frente a um processo colonial e racista, o mais brutal, o mais simbólico, o mais significativo do século XXI, acho que não cabem meias palavras. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.